Como você organiza a sua semana? Sabia que para ter dias mais produtivos é necessário ter uma organização das tarefas e compromissos? Bom, quem explica para a gente sobre isso é o especialista em produtividade e gestão de tempo, Lucas Góes. E você de casa, é claro, confere comigo, junto comigo, esse bate-papo. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo aqui no nosso Vitrine Revista. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde. É importante, então, a gente ter uma organização das nossas tarefas, porque isso vai trazer mais benefícios para o resultado delas, é isso? Com certeza. Eu acho que o mais importante de tudo é a clareza das coisas que nós estamos fazendo, né? Isso é o que traz a nossa saúde mental, que todo mundo tem falado bastante, principalmente no período de pandemia. Ajuda, né? A organização ajuda muito na nossa saúde mental. Sim, quando a gente tem clareza, a gente consegue definir o que nós queremos fazer e o que não queremos fazer, né? Quando a gente não tem uma clareza do que a gente está organizando, a gente só vai levando a vida e esse é o grande problema. Vai igual a música do Zeca Pagodinho. Exatamente. Deixa a vida me levar, vida leva eu, não é não? É mais ou menos assim. Exatamente. E você trabalha ajudando as pessoas a entender melhor de que maneira gerir o seu tempo, então? Exato. A gente tem várias maneiras de ajudar as pessoas, né? A gente começou na pandemia com a dificuldade que as pessoas tinham em se organizar. Todo mundo foi obrigado a trabalhar dentro de casa, né, de forma remota. E como eu já fazia isso antes, porque eu sou designer de produto, já trabalho remoto em casa, eu comecei a compartilhar sem nenhum fim, né, até então. E tomou uma proporção que eu não esperava, assim. E aí eu me senti responsável a levar isso mais a sério e ajudar mais as pessoas. Ô, gente, hoje ele ganha dinheiro ajudando as pessoas a organizar o dia, organizar as tarefas. É isso, né? Você ajuda, você ganha para ajudar as pessoas a organizar as tarefas. Seria isso? Perfeito. É organizar a rotina das pessoas, né? Que muitas vezes está um caos. Normalmente é um caos. E a gente tenta olhar para cima um pouquinho, ver o que dá para arrumar, o que dá para enxugar, o que ela realmente quer fazer na rotina dela. E aí sim a gente colocar de acordo com os objetivos que ela tem. A Fernanda, né, da Rota do Café, a gente estava conversando aqui nos bastidores, ela está organizando a Semana do Café e ela até falou, né? Falou assim, você não quer me ajudar? Porque realmente organizar um evento demanda muito isso também, né? Sim, evento é uma coisa bem complicada, né? Porque depende de você e depende de muitas pessoas, né? Então, às vezes, o controle nem sempre está contigo. Então, a organização tem que ser bem flexível, porque as adversidades vão vir, os atrasos de entrega de outras pessoas ou até mesmo seu. Então a organização tem que ser um pouco mais flexível do que o normal ainda. Ele trabalhava, gente, na Band, lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Trabalhava com eventos lá. Isso, trabalhava com marketing eventos lá. Mas você já tinha essa noção da importância dessa organização, de como... Não, eu aprendi trabalhando com eventos mesmo. Foi aí que você aprendeu, então? Foi aí que eu aprendi. Na prática? Na prática. Gente, eu falo, né? Tudo que a gente consegue aprender... Fernandinha, tudo que é na prática, pode ter certeza que ano que vem você vai tirar de letra já mais uma semana do café, né? Porque é sempre assim, na prática, tudo a gente consegue absorver da melhor maneira, porque a gente sente na pele, né? Perfeito. Isso que faz a gente entender melhor. Já era aquela pressãozinha no começo, né? Eu comecei lá como estagiário na Band e os eventos eram enormes, então tinha aquela pressãozinha de que não podia dar errado. E aí eu senti a necessidade de estudar, entender um pouco melhor como fazer isso da melhor maneira. Agora você de casa deve estar falando, mas Maica, o que isso tem a ver com a minha rotina de dona de casa? Tem tudo a ver, não tem não? A dona de casa também precisa ter essa rotina, Exato. Porque é a rotina da limpeza da casa, da organização das refeições, dos filhos, né? Do trabalho, porque muitas donas de casa também têm o seu trabalho fora ou trabalha dentro de casa, mas com algum produto, oferecendo algum produto, algum serviço. O que você fala de dicas, então, para essas pessoas, para mim também, né? Eu acho que como a gente pode estar organizando melhor o nosso dia? Então, como que começa? Grande parte das pessoas que fazem mentoria comigo, muitas vezes são mães que ou têm uma empresa ou têm um trabalho fixo e tem essa dificuldade, né, de cuidar do filho, fazer as coisas que ela quer fazer, sair com o marido, fazer essas coisas. E normalmente a gente acha que não temos rotina, né? Às vezes a pessoa olha a rotina como uma coisa ruim. Eu não gosto de rotina, não faço as coisas iguais, cada dia é diferente. Mas se a gente parar e analisar, sempre tem padrões. Sempre tem padrões quando você acorda, sempre tem padrões depois do teu banho, o jeito que você toma café da manhã, a forma que você chega no trabalho e abre o e-mail e já lê antes de fazer qualquer coisa. Tudo que a gente faz e não pensa para fazer, normalmente é um hábito e a rotina é uma junção de vários hábitos, né? Então, a primeira parte disso é identificar o que nós fazemos de padrão, que não tem como mudar. Normalmente as coisas que a gente já faz sem pensar é onde a gente tem que começar a olhar.
se isso faz sentido ou não para você tirar, melhorar ou seguir. E aí sim você começa a criar uma rotina em cima disso. Você estava falando que até a questão de aprender uma segunda língua, o inglês, por exemplo, né? Que é tão importante para todo mundo, né? A gente sabe que a segunda língua que todo mundo mais fala é o inglês, mas tem muita gente que tem dificuldade. Eu confesso que eu tenho dificuldade. Comecei a fazer inglês, parei por falta de foco, de não ter tempo de estudar. Eu não tinha tempo ou eu não tinha organização? O que você pode dizer? Olha, normalmente a gente... O que você acha? Eu acredito muito no poder do mínimo, sabe? O mínimo ser feito todos os dias. Então, às vezes a gente acha que para estudar inglês, a gente tem que ficar 1 hora estudando inglês ou meia hora estudando inglês, vendo vídeo e fazendo leituras. Mas o mínimo pode ser feito, né? Então, vários professores falam que é melhor você fazer 10 minutos por dia do que fazer 1 hora uma vez por semana. Então, se você fazer o mínimo todos os dias, e o mínimo pode ser ouvir um podcast em inglês, assistir uma série com legenda em inglês. Se você fizer todos os dias você vai ter acesso à nova língua, né? A língua-alvo. Então isso já é alguma coisa. Tão bonito de ver ele falando, não é? Parece que a gente vai falar assim, por que eu não faço isso? Mas vai fazer isso na prática, gente, não é verdade? Olha, é aquilo, até a produção aqui soprou no meu ouvido, falou assim, é melhor fazer feito do que melhor... Melhor do que perfeito. Não é não? Perfeito. Perfeito, né? O pouquinho que a gente fizer, a gente já vai estar absorvendo algum conhecimento. Mas faça. Seria Exato. isso. Tem uma teoria de um escritor que chama James Clear, que é a teoria do 1%, né? Que é você melhorar 1% ao dia. Então é justamente sobre isso. Se você fizer o mínimo, o início de um hábito, normalmente a gente foca na quantidade, né? A gente quer ir para academia. A gente vai, faz 2 horas de academia um dia, no outro dia está quebrado, no terceiro dia mais quebrado ainda e já não vai 2 dias e depois nunca mais vai. Então, se você fizer o mínimo, a criação de um novo hábito, você tem que focar na repetição primeiro. Independente se você vai fazer só uma caminhada inicialmente, mas é o teu cérebro entendendo que naquele horário e naquele lugar você vai fazer aquela atividade todos os dias. Depois que você consegue fazer essa repetição e o teu cérebro não pensa mais para fazer isso, aí você pensa na qualidade. Ok, agora não vou mais fazer 10 minutos, vou fazer 15, vou fazer 20. E aumentar o peso. E aí você vai melhorando. Aumentando a intensidade, Exato. né? Eu acho que, gente, a academia, né, segunda-feira é o dia mundial onde a gente começa uma atividade física, a gente começa aquela dieta tão falada, né? E eu acho que é por aí que a gente sempre traz essas dicas, né? Daqui a pouquinho tem mais uma dica de atividade física, de exercício com a Rô Clivati. E o que a gente fala para você aqui, trazendo esse conteúdo, é bem isso, né? O pouquinho que você começa hoje, começa dando uma volta na quadra, né? A caminhadinha na quadra, vai estimulando isso devagar, porque se torna daí um hábito, Perfeito. se torna uma condição onde você vai colocar aquilo como parte do seu dia. Sim, e normalmente a gente entende que exercício físico é ir na academia e puxar peso. Mas o fato, por exemplo, de você trocar um elevador pela escada, você já está fazendo um certo exercício, de certa forma. Exatamente. Então é o poder do mínimo, deixar sempre, de ir no mercado, né? Tipo assim, quando você vai comprar pouca coisa, né? Comprar aqueles ingredientes para uma receita, vai a pé. Não vai de carro, perfeito. Né? Acho que seria mais ou menos por aí que você... Esse é o ponto de vista. Às vezes a gente está achando que não tem tempo para o filho, mas você parar meia horinha e ficar brincando de pega-pega com ele, você vai ficar bem cansado. Com certeza, já E aí não deixa de ser alguma atividade também, né? Só pra gente fechar esse bate-papo, então, qual que é a mensagem, aquela mensagem final, assim, para fechar com chave de ouro aqui essa dica pro pessoal de casa? Acho que é importante ter clareza para você ter controle. Então, é importante você dar uma olhada um pouco no seu tempo, porque a gente sempre tem aquela ideia de que tempo é dinheiro, mas eu sempre falo que dinheiro é que tempo. Com certeza. No final das contas. Então a gente dá um pouco mais de valor para o nosso tempo, igual a gente dá para o nosso dinheiro, muitas vezes. Né? Escrever, ter uma agenda de papel ainda, né? Eu gostava muito de ter agenda de papel, faz tempo que eu não tenho. Parece que você tem mais controle, né, do que você tem que fazer, não é não? E é cientificamente provado isso, sabia? É isso, é? Uhum. Aí, ó, gente, já fica uma dica. Você está escrevendo, você tem uma concentração um pouco maior no que você está fazendo. Às vezes o digital tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente se perde, né? Ou não presta atenção, ou não está 100% presente. Então você tá com uma agenda ali física e anotar as coisas que você tem para fazer, ter a sua listinha de tarefas, isso aí já faz muita diferença. Fica a dica, Fernandinha. Tem agendinha? Já pega a agenda, tá? A agenda do celular eu acho que às vezes não é suficiente. A gente esquece, né? E tá tão ali, a gente tá todo momento ali. Olha que loucura, né? É muito doido esse negócio. Qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é método.nagol, Nagol com um GH no meio.
Método.nagol. Na Gol. Mas você pode pesquisar no Google, tem um site principal Ali, e ó. lá, Ali, ó. e lá você já encontra tudo. É esse mesmo. Aí, ó. E ele deu várias dicas, gente, que ele cobra, tá? Pra dar. E aqui ele deu gratuitamente, colaborando com a gente, trazendo esse conteúdo nesse começo de semana pra você. Adorei te conhecer, viu? Volte mais obrigado. vezes. Ajude Fico a à gente a se disposição. organizar melhor na nossa vida. Muito obrigado. Tá E bom? só dizendo que está sempre à disposição lá. 90% do meu conteúdo é todo gratuito. E a gente tem legal. aulas semanais e tudo mais. Só olhar no site. Tá certo. Prazer em conhecê-la. Uma boa Prazer. semana. Até a próxima, tá? Muito obrigado.